Pessoal, a ideia de hoje é começar o dia falando um pouco sobre algumas minúcias, para além das questões legais, que a gente precisa ter segurança quando a gente vai construir um programa, de saúde mental nas nossas empresas. Eu sou o Lucas Reis, eu sou psicólogo, tenho uma atuação clínica, organizacional, sou head de psicologia aqui na Vitude, já tenho tempo, também sou responsável técnico pelas soluções clínicas e diagnósticas como essas que eu vou mostrar aqui hoje. Venho de outras grandes empresas multinacionais, passei pela Bayer, passei pela Novartis, sou mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de São Paulo, e todos esses espaços em que eu passei, a questão científica, a segurança científica sempre foi muito importante. No ramo farmacêutico, se você não tiver dados muito bem embasados, você não consegue conversar com ninguém, nem com o pessoal do comercial, que é uma pessoa que só se preocupa com outro tipo de número. Lá também esses números científicos são muito importantes. E é um pouco com base nisso aqui que a gente tem construído na Vitude algumas coisas que são interessantes. Para a gente começar, ilustrar um pouco do nosso desafio, eu queria mostrar para vocês, contar aqui uma história muito rápida. A história dessa pessoa, esse aqui que vocês estão vendo, obviamente, isso aqui só representa uma pessoa, mas essas histórias são histórias reais, que fazem parte do nosso dia a dia na Vitude, quando a gente trabalha com os nossos clientes. Esse aqui é o Bruno. O Bruno é uma pessoa super bem sucedida na carreira, tem um cargo gerencial, alto potencial, mapeado bem pelos processos de RH, todo mundo gosta dele, ele gosta de todo mundo, e ele traz muito resultado para a empresa. Só que a gente tem visto, no papo da NR, nem sempre o trabalho é um trabalho seguro, um trabalho promotor de saúde, um trabalho onde as pessoas se sentem confortáveis trabalhando. E a história do Bruno começa a ser assim, alguma mudança organizacional importante, ele começa a sofrer, troca de liderança, e a nova liderança tem um perfil completamente diferente. É um perfil mais agressivo, mais autoritário, um pouco mais microgerenciador, e para a gente que está num nível mais intermediário de gestão, o microgerenciamento é muito difícil. E para ele começa a ficar difícil também. Numa conversa com uma dessas conversas com o líder, a coisa começa a ficar muito pior e eles realmente têm uma discussão assim muito, muito importante. Depois dessa discussão importante, ele, passa um final de semana muito mal, tem uma crise de ansiedade, acha que não é nada sério, acha que é uma coisa muito séria, um ataque cardíaco, vai ao pronto-socorro, e lá no pronto-socorro todo mundo entende que, não é um ataque cardíaco, mas é ansiedade, e ele é afastado do trabalho. E quando ele é afastado do trabalho, os outros colegas do trabalho começam a ficar impactados. Imagine, um gerente importante sai do trabalho, o que isso acontece com as outras pessoas que estão em volta? Eles vão ter que acumular funções, aumenta a carga de trabalho para todo mundo. E, essa aqui é a história do Bruno, que, parece com alguma história que vocês já viram na empresa de vocês em algum momento? Mais ou menos? Não muito? É aquela coisa que é raro, mas acontece com frequência, não é? Pois é. Essa aqui, pessoal, essa aqui é a Bruna, É uma outra pessoa, uma outra história. Diferente do Bruno, que estava passando por uma situação delicada dentro da empresa, a Bruna, ela está super bem trabalhando também, só que ela está tendo uma dificuldade em casa. Um relacionamento difícil, um momento difícil, onde muitas discussões, se fala em separação, divórcio, aquela coisa que, a gente entende como pode ser muito difícil. E isso começa a impactar ela aonde? No trabalho. Tem alguma coisa a ver com o trabalho? A causa disso? Não. É um risco psicossocial que não foi gerido pela empresa? Não. Mas impacta o trabalho, não impacta? Ela vai perder produtividade, isso impacta inclusive a carreira dela, numa perspectiva individual. E, quando uma pessoa assim não está muito bem, ela mesma pode ter perda de performance no trabalho, por causa de uma questão que não é do trabalho. O líder pode não entender isso muito bem, pode ter uma conversa com ela do tipo, olha, você não está entregando, ou você entrega, ou não precisa voltar semana que vem. A gente sabe que isso é horroroso de se dizer, mas a gente sabe que acontece também. E aí imagina uma pessoa, uma mulher passando por uma situação muito delicada em casa, muitas vezes pensando em separação. A gente sabe que no Brasil, pelo menos, a dependência financeira ainda é um dos grandes motivos, motivadores da violência doméstica, da manutenção da violência doméstica. E aí se ameaça perder o emprego, que é a única coisa que você pode ter como um fator de liberdade para se reestabelecer. Imagina o impacto que isso tem na vida dessa pessoa. E essa aqui é a história, então, da Bruna. E aí a gente tem uma outra história, que essa aqui, ela é muito verdadeira, essa aqui eu vou expor, não vou expor a empresa, mas eu vou expor o contexto. O ano passado aconteceu uma coisa muito impactante que parou o Brasil inteiro. Vocês lembram do acidente do ATR? Lembra? ATR, Voipes, que inclusive está com voos cancelados, todo um negócio aí da ANAC. Muito bem.
Quando eu soube do acidente, eu estava passando pela segurança, pelo raio-x do Santos Dumont, voltando do Rio para São Paulo. Foi uma cena de cinema, parecia. Passei no raio-x ali, e aí do nada, uma mulher pegou o celular na minha frente e falou: caiu um avião. Imagine você falar isso no aeroporto. Parecia um contágio. Todo mundo começou a pegar seu celular, parecia cena de filme mesmo, assim. A galera começou a pegar o celular e caiu avião, meu Deus do céu. E aí, enfim, eu fiquei ali, não tenho muito medo de voar, sou um pouco despreocupado com isso. Se cair, enfim, uma paciência, né? Uma fatalidade. Mas tem gente que viaja no avião segurando o avião, né? Tipo, o avião não cai porque a pessoa está segurando. Eu deixo outras pessoas segurarem para mim. E o que aconteceu foi o seguinte: peguei o voo, na fila peguei um voo Gol, na fila do meu voo tinha uma família, logo na frente ali. E a moça, uma mulher, parecia a mãe ali naquela família, ela estava, coitada, hiper impactada. E aí ela meio que chorando, com medo, falando com o marido começando a ficar bravo, discutindo com a pessoa da Gol, né? A Gol não tem nada a ver com isso, coitado, mas o passageiro estava muito preocupado. Eu quero ver o relatório de manutenção da aeronave que eu vou voar, porque senão não vou entrar, Enfim, muito difícil, assim. Foi uma cena muito, muito impactante. Não mostraram um relatório de manutenção, obviamente, e o voo deu tudo certo. Estou aqui contando essa história para vocês, o meu voo, enfim, felizmente passou. Só que na hora que eu cheguei em São Paulo, depois que eu tirei o celular do modo avião, eu recebi uma ligação. Difícil de receber ligação, hoje em dia é tudo WhatsApp, né? E-mail. Ligação é coisa séria. Uma colega nossa, uma médica do trabalho, responsável por uma grande empresa, me ligou e falou: Lucas, preciso de ajuda. Eu tinha um funcionário no ATR. E aí, obviamente, né? Enfim, ela não tinha muito contato com ele, mas é uma coisa que impacta muito. E ela foi a primeira pessoa a ser acionada quando o líder soube o que aconteceu. E aí era isso, tinha uma equipe, né, super bem trabalhando, e infelizmente chega essa notícia também para a equipe que está trabalhando. E aí essa equipe também vai ficar impactada. Vocês acham que impacta a equipe de trabalho? Tem a ver com algum risco psicossocial que não foi mapeado? Não tem. Talvez o único risco psicossocial dessa história que eu estou contando, a última, é o passageiro brigando com o funcionário da Gol, né? Contato com o cliente pode ser um risco psicossocial que a gente precisa mapear. Mas aí a empresa recebe essa história, todos eles ficam muito apreensivos, e aí a gente precisa cuidar dessas pessoas, né? Essa história é uma história que a gente teve que se deslocar. Eu me desloquei, né? Fui até a cidade fora de São Paulo, onde isso tinha acontecido, fiz o acolhimento ali daquele grupo, eu mesmo. E não foi só uma empresa que chamou a gente, outras empresas também tinham, né? Colaboradores ali no ATR e que precisavam de apoio, precisavam daquele acolhimento para lidar, para falar do luto. E, gente, é uma coisa muito delicada, né? Nesse caso, era um colega que eles estavam numa viagem juntos, ele foi o único que pegou o voo para voltar para São Paulo, a outra equipe ia ficar, né, ainda pela região ou iam para outros lugares, e o que você ouve é: e se eu tivesse atrasado? E se eu tivesse esquecido alguma coisa no hotel, eu tivesse que voltar para buscar e a gente tivesse perdido o voo dele? Né? A gente começa a se sentir culpado quando essas coisas acontecem perto da gente. Sem contar o medo gigantesco de pegar um outro voo para trabalhar de novo, porque, né, aquela função exigia o transporte aéreo como, enfim, naturalidade. Muito difícil, né? E isso também impacta, obviamente, o dia a dia do trabalho. O que essas, né, 3 histórias que eu estou contando aqui para vocês diz para a gente sobre saúde mental? Saúde mental no trabalho é muito mais do que risco psicossocial. A NR1 é importante, é importantíssima, a gente vai falar bastante dela, mas a complexidade da saúde mental no trabalho, ela não está só no risco psicossocial. Tem coisa que acontece dentro do trabalho, tem coisa que acontece fora do trabalho, tem coisa que é imprevisível, como um acidente de avião. E toda essa complexidade é o que está na nossa mão quando a gente quer construir um programa, né? E aí você me pergunta: mas Lucas, o HSE não serve? HSE é um dos instrumentos que a gente usa para avaliar, né? Não serve. O HSE não prevê acidente aéreo. A HSE não mede se as pessoas estão com desafio pessoal, impactando o trabalho, né? Ele serve para aquilo que ele serve, para mapear algumas dimensões ali da complexidade do trabalho. Isso me leva a pensar uma diferença importantíssima entre responsabilidade e obrigação. O
Quem é psicólogo aqui, levanta a mão. Quem é psicólogo clínico, mantém a mão levantada. Muita gente. Sabe aqueles pacientes, a gente tem, isso aqui é muito comum na clínica, né? Principalmente quem trabalha com TCC, que está olhando para essas crenças, né? Essas ideias que são muito consolidadas. Tem muita gente que confunde responsabilidade com obrigação, não tem? Ah, mas se eu não sou obrigado a fazer, eu não sou responsável. Ou aquelas outras pessoas que são um pouco mais obsessivas, né? Se eu sou responsável, eu me obrigo a fazer. E isso pode ser muito perigoso, porque eu posso ter gente se responsabilizando demais, ou gente se responsabilizando de menos, e precisando ser empurrado para fazer alguma coisa. E o que isso diz para a gente no momento que a gente está falando de NR1? O que está todo mundo com medo é disso aqui. Né? As pessoas me perguntam com todas as letras, perguntam para mim, para o time da Vitude, comercial, todo mundo, o que eu sou obrigado a fazer? E a primeira, isso para mim, óbvio, a gente precisa saber, a gente precisa se mapear onde é que a gente está, mas me preocupa muito alguém se perguntando o que eu sou obrigado a fazer, porque dá uma intenção, parece que eu tenho que fazer o mínimo possível. Me diz o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer até aqui e acabou. Não vou mais receber multa, não vou mais ter problema. E o que eu quero dizer com aquelas 3 histórias é que a gente é responsável por isso. Né? A gente é responsável por toda essa complexidade que acontece no trabalho. E eu não estou falando isso porque eu sou super humanista, e, humanitário, e que a gente precisa olhar para esse lado social. Eu sou assim, eu penso assim. Mas eu sei que as empresas não pensam assim. A gente é responsável pelo resultado da empresa. Se você não quer ir, né, se o seu líder não quer ir para uma linha humana, que ele vá para uma linha financeira, está tudo bem. Né? A gente entende que o mercado funciona desse jeito. Se aquelas 3 histórias impactam na performance de uma companhia, se impacta a performance de um indivíduo, impacta a performance da companhia. Eu sou responsável por isso, porque se eu cuido melhor dessas coisas, eu melhoro o resultado. Então não é só sobre o que eu sou obrigado a fazer, porque a lei está me obrigando. Né? Medo é o melhor motivador que a gente tem. Se alguém chegasse para mim com uma arma do meu lado e falasse, Lucas, passa tudo que você tem agora, eu vou estar hiper motivado a passar tudo que eu tenho agora. Qual que é a consequência disso? Não é? Então, medo move a gente, mas as consequências são muito ruins. Isso, inclusive, na liderança, né? Tem líder que está quase liderando desse jeito. Movimenta, mas os impactos são muito grandes. Se a gente olhar para essa parte de responsabilidade, o que eu tenho que trazer, que impacto que eu tenho que causar, pode ser muito melhor. E aí eu queria contar para vocês um pouco dos segredos que a gente tem aqui na Vitude. Depois eu conto para vocês como foi difícil eu deixar passar essa minha palestra. Vai. Uma das premissas que a gente tem aqui dentro é de sempre tentar olhar o todo antes de pensar numa solução. A Vitude sempre fez isso e sempre olhou essa complexidade quando foi estruturar suas soluções mais básicas. Né? E essa aqui é uma forma que a gente entende a complexidade da saúde mental corporativa. Isso aqui é muito importante, porque eu tenho, por um lado, riscos psicossociais, né, que fazem parte de uma organização daquela empresa e como que isso impacta um colaborador. Eu também tenho, por um outro lado, a saúde do indivíduo, né, que se relaciona em algum grau com esse ambiente onde ele está, mas que, enfim, é do indivíduo. E eu tenho uma outra parte que eu não posso desconsiderar, se eu estou trabalhando numa perspectiva organizacional, que é o impacto do negócio. Se eu olho só para a saúde do indivíduo, eu posso ter uma área de saúde excelente, que vai ser questionada daqui 3 dias, por que está gastando tanto? Se eu olho só para os riscos psicossociais, eu posso ser ineficiente na gestão de saúde da minha população e gastar muito mais dinheiro de uma maneira remediando ali, de uma maneira muito apagando os incêndios que aparecem em saúde mental. A gente precisa olhar para o impacto no negócio, isso faz parte. E olhando para isso, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre... Né, a Vitude sempre pensou em como que eu trago segurança científica nas minhas soluções e como que eu penso em alta aplicabilidade. Eu venho da academia, não estou na academia tanto quanto eu gostaria, não academia para ficar forte, essa eu estou negligente, mas no mestrado, só não estou no doutorado ainda por falta de tempo, que é uma coisa importante, mas a gente leva muito em consideração questões acadêmicas que são muito importantes, só que elas são zero aplicáveis no mundo corporativo. Né? É muito mais fácil você ver alguém falando do mundo corporativo, de um best-seller que está vendendo 1 milhão de cópias, do que falar de um artigo científico que acabou de ser publicado. Então, é muito difícil a gente fazer essa ponte, e o que a gente sempre se preocupou é, como é que eu trago segurança científica e garanto que, de uma maneira segura, eu tenho alta aplicabilidade. Que eu não estou trazendo uma ferramenta qualquer que funciona bem, mas que ela não para de pé.
E olhando para isso, vamos mapear lá aqueles mesmos círculos, né? Olhando para quais são as ferramentas que a gente tem. Aqui não são todas, tá? São algumas, as mais famosas, mas para mapear risco psicossocial, eu tenho o HSEIT, eu tenho o JSS, eu tenho o ERI, eu tenho o COPSOC, eu tenho o JSCQ. Para a saúde do indivíduo, eu tenho o DAS-21, SQR-20, tem um errinho aqui, RU5, RUCOL, entre outras. E para medir impacto no negócio, eu tenho dado do negócio, custo trabalhista, afastamento, resultado da empresa, performance e tal. Quem aqui já usou DAS-21 na vida alguma vez? Poucas pessoas. SQR-20? Mais pessoas. RUCOL ou RU5? Poucas pessoas, né? Um pouco ali parecido com o SQR-20. E dos riscos psicossociais, quem já usou HSE? Quem já usou COPSOC? Aí, está todo mundo usando os seus instrumentos, né? E aí a ideia é que a gente, quando fosse pensar no censo, que é a solução que a Vitude estabeleceu, eu precisava no censo não de um... E aí, pessoal, a gente desenvolveu o censo em 2023, muito antes da gente pensar que a NR1 seria atualizada. O objetivo do censo é trabalhar nessa intersecção, é trabalhar com dados que são do indivíduo, com dados que são, né, da empresa ali, numa perspectiva psicossocial, e dados que vão mostrar impacto no negócio. E muito bem, para a gente usar, vocês viram lá, está no stand, a gente tem feito demonstrações disso, o censo ele é composto por duas escalas internas, autorais da Vitude, que a gente teve que desenvolver. Por quê? Porque a gente gosta de inventar a roda? Não, mas porque essas rodas aqui, elas não estavam inventadas naquele momento. Então, usando, né, o que a gente tem de segurança científica e alta aplicabilidade, a gente foi desenvolver, né, 2 instrumentos em 2022. Quando eu falo a gente, estou falando especificamente da figura do Fábio Camilo, que é uma pessoa que está lá na parte comercial. Ele era o head de psicologia naquela época, e eu fazia parte do time, a gente desenvolveu isso juntos. O Fábio deu mais atenção para a parte de estresse e propensão ao burnout, e eu apoiei ali um pouquinho mais com a escala de segurança psicológica, mas sempre trabalhando muito juntos. O Fábio, inclusive, é referência, trabalhando na Vetor, com teste psicológico por, enfim, muitos anos. Toda a parte, a base disso aqui, né, psicométrica, é mais dele do que minha, inclusive. Mas por que a gente teve que fazer isso? Primeiro, em 2022, tinha algum instrumento que avaliava a propensão ao burnout? Tinha. Já ouviram falar da Maslach? Né? Um grande nome quando a gente fala de burnout. Ela tinha lá o MBI, que é um inventário de burnout bastante utilizado. Qual que é o problema? O problema é que ele começou a ser usado numa perspectiva quase que diagnóstica. As pessoas aplicavam o MBI para entender se a pessoa tinha ou não tinha burnout. Quase para caracterizar nexo, um negócio assim meio desconexo. Né? E aí a gente não queria trabalhar com esse instrumento porque a gente estava preocupado com propensão. Não importa se ele tem burnout ou não. Quem vai avaliar isso tem que ser o médico do trabalho, que é a melhor pessoa preparada para fazer essa avaliação, não vai ser um instrumento. O instrumento serve para prevenir, então eu preciso entender o grau de risco ali. E a gente teve que desenvolver essa escala. E a de segurança psicológica, em 2022, a gente também tinha uma escala que era a escala da M. Edmondson, bastante famosa na segurança psicológica, mas era uma escala americana e não tinha validação brasileira. E aí a gente teve um outro desafio um pouquinho maior. A escala de segurança psicológica, na Edmondson, a Edmondson posicionou segurança psicológica com muito mérito e fez com que a gente fale abertamente desse tema hoje em dia nas empresas, porque ela conseguiu associar isso a desempenho, não é? A inovação. Se eu tenho segurança psicológica, eu aumento o resultado da minha empresa, e aí todo mundo quer, se aumenta o resultado da minha empresa, eu quero saber o que é isso. Só que ela não associava a segurança psicológica à saúde mental. Então eu não podia só tropicalizar, fazer uma validação local daquele instrumento, adaptar ele para o Brasil, eu precisava de um instrumento diferente, que incluísse segurança psicológica, ou saúde mental, nesse contexto de segurança psicológica, e foi por isso que a gente teve que desenvolver essas 2 escalas. A escala foi desenvolvida em 2022, os estudos normativos foram feitos em 2022. A Vitude nunca publicou isso por uma questão de propriedade intelectual. Se eu publico isso, né, isso está aberto para o mercado e a Vitude poderia correr algum risco. Só que, e por isso que foi muito difícil eu estar nesse papo aqui hoje, né, porque o meu objetivo é abrir um pouco desses indicadores e mostrar para vocês esses estudos. Vou abrir aqui o cofre da Vitude, se eu for preso, sumir, vocês sabem, né, quem foi atrás de mim. Muito bem. A amostra normativa que a gente usou para fazer esse estudo foi feita em 2022, composta por 318 pessoas. Né? A gente usou
um outro parceiro especialista e aqui parceiro empresa, especializado em pesquisas, para que a gente tivesse ali todas as boas práticas de amostra normativa cumpridas. Então, eu tenho uma distribuição muito adequada de gênero, né, feminino, masculino, eu tenho todas as faixas etárias a partir dos 18 anos, então são instrumentos para o público adulto, e aí eu preciso que tenham 18 anos para frente. Classes sociais, todas as classes sociais fizeram parte das amostras, todos os territórios, né, todos os estados brasileiros tiveram ali representatividade nessa amostra, e nível de escolaridade também. Então, o que a gente mostra aqui é que esses estudos, com esses dados que eu vou mostrar, eles podem ser aplicados em qualquer adulto, desde que ele seja alfabetizado e possa responder essa pesquisa. As análises que eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai falar de Bartlett, a gente vai falar de p-value, a gente vai falar de QMO, a gente vai falar de análise fatorial exploratória e de alfa de Cronbach, que são as principais análises psicométricas que a gente precisa para, enfim, um mínimo, né? Obviamente, isso aqui poderia ser um dia inteiro só falando de um teste, mas quero trazer para vocês aqui os principais pontos, inclusive com as referências, né? Em geral, o teste de Bartlett mostra para a gente se a amostra ali tem características que são significativas para a gente conseguir fazer as outras análises. O p-value mostra a significância para eu poder aplicar esse QMO. O QMO mostra uma carga fatorial para eu entender se os itens, né, se agrupam de uma maneira adequada, para eu poder rodar análise exploratória. E a análise fatorial exploratória avalia se realmente os fatores pontuam naquilo que a gente gostaria que eles pontuassem. Então, isso aqui não é que a gente está tirando da cabeça. Isso aqui é a forma psicométrica de se trabalhar um instrumento. A estatística diz isso para a gente. A gente só roda o teste e torce para dar certo. E o alfa de Cronbach olha ali para precisão. Então, para a escala virtude de percepção de segurança psicológica, a gente tem um pi muito, 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 muito significante, né? QMO 0,943. Aqui embaixo a gente tem as referências, né? Então, a gente considera que um QMO acima de 70 é considerado bom, acima de 80,80 é muito bom, acima de 0,90 é excelente, a gente tem 0,943. Né? E as cargas fatoriais aqui, a gente tem um teste, né? A solução de um fator explica 52%, então mostra que quando a gente avalia a segurança psicológica geral, isso tem bastante validade, e as cargas fatoriais, né, dos itens ali variaram entre 0,5 e 0,8. Aqui embaixo a gente tem, né, acima de 0,4 já são aceitáveis, acima de 0,5 preferíveis. E a gente tem o menor ali, 0,556. Aqui está o alfa, né, da escala e de todos os subfatores. Então, a escala de segurança psicológica avalia segurança psicológica, avalia 5 fatores, então, pertencimento, equidade, suporte, equidade e saúde mental. Lembrando que aqui, saúde mental, pessoal, eu não estou avaliando a saúde do indivíduo. Segurança psicológica é um fenômeno do medo. Então, se eu tenho medo, eu não tenho segurança psicológica. Se eu não tenho medo, eu tenho segurança psicológica. Quando eu pergunto saúde mental em segurança psicológica, o que eu estou querendo saber? Se as pessoas estão bem? Não. Eu quero saber se elas têm espaço para dizer se elas estão bem ou não. Isso é um fator essencial para a gente pensar em prevenção. Se eu tenho uma empresa inteira que está todo mundo sofrendo de maneira silenciosa, a Tati mostrou dados assim ontem, né? E ninguém fala sobre isso, como é que a gente vai saber quem está mal? Como é que a gente vai conseguir cuidar? Então, eu preciso pensar a segurança psicológica também nesse nível de se eu tenho espaço não só para discordar do meu líder, para dar ideia nova, para dizer do que eu penso do negócio ou não, mas também para dizer se eu me sinto bem ou não, né? E a gente avalia isso em 3 níveis relacionais. Como eu me relaciono com a minha equipe, como eu me relaciono com a minha liderança e como que eu me relaciono com a empresa. Aqui o alfa de Cronbach, pessoal, né? A gente mostra aqui que acima de 70 já tem uma consistência interna aceitável, acima de 80 é boa, acima de 90 é excelente. 0,934 é o da segurança psicológica em geral, e todos os outros fatores têm uma carga muito alta aqui, né? Ou tem uma precisão bastante alta. Aqui a gente vai para a escala de estresse e propensão ao burnout. Então, a gente também tem ali um QMO bastante alto, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Bastante significativo. A solução de um fator explica 49%, faltou 1% aqui. As cargas fatoriais variaram também, né, de 5,5 a 7,8. E a subescala de propensão ao burnout também tem isso importante. Por que a gente tem uma subescala de estresse e uma subescala de propensão ao burnout? Quando a gente desenvolveu em 22, a gente já desenvolveu isso pensando nos critérios diagnósticos da CID-11, que são exaustão, baixa realização e despersonalização no trabalho. Só que eu posso ter alguns desses sinais relacionados ao estresse
que pode ser um estresse da vida, né? E burnout é um fenômeno ocupacional. Então, eu preciso entender qual que é o impacto do estresse desse indivíduo para eu entender se está pontuando aqui só por estresse ou se está pontuando realmente por estresse de outras áreas da vida ou se estão diretamente relacionados ao trabalho. Aqui estão lá, né, os mesmos resultados. A gente tem ali boa precisão no estresse, na propensão ao burnout e nos fatores, baixa realização, despersonalização e exaustão. São instrumentos que a gente tem muito orgulho de ter construído, né? E eu estou mostrando esses dados aqui agora de maneira inédita. A gente já está discutindo com algumas revistas para publicar o estudo na íntegra, mas por uma questão de timing, era importante que eu compartilhasse isso com vocês hoje, né? Então, o Censo de Saúde Mental da Vitude foi feito não para contornar um desafio da NR1 e mapear risco psicossocial. Ele foi feito para considerar toda aquela complexidade. E aí, quando a gente olha para o censo hoje, eu tenho, além daqueles instrumentos que a gente já tinha conversado, eu tenho aqui, na intersecção entre risco psicossocial e impacto no negócio, a escala Vitude de percepção de segurança psicológica. Porque segurança psicológica baixa pode ser um risco psicossocial. Eu estou falando das relações do trabalho, né? Se eu trabalho com medo, porque o ambiente de trabalho me gera medo, isso é um risco psicossocial. E se eu tenho um impacto no negócio, como a Edmondson já mostrou, e a gente tem estudos, né, muito amplos mostrando o impacto que segurança psicológica tem no negócio, ele não está só aqui, ele está nessa intersecção, isso tem um valor muito grande. E a escala de propensão ao burnout é a mesma coisa, ela diz da saúde do indivíduo, mas ela também diz do impacto do negócio. Isso pode gerar custo trabalhista, isso pode fazer com que uma pessoa seja afastada por burnout, né, tenha que ser reintegrada, enfim, gere muitos custos. Então, quando a gente foi selecionar quais instrumentos comporiam o censo de saúde mental, a gente estava escolhendo quais são a base, né, que dá para a gente segurança científica com maior aplicabilidade possível. E aí a gente construiu o nosso censo. E o mais legal, isso eu estou falando de dados de 2022, a gente atualizou todos esses dados com 40 mil respostas que a gente obteve no Censo da Vitude, rodando com grandes empresas, de 24 a 25. Né? Então, de março 24 a março 25, e a gente tem esses alfas aqui, né, com toda essa população, tanto da escala Vitude de percepção de segurança psicológica, quanto dos outros instrumentos que a gente também utiliza. E aí, por que a escala de propensão ao burnout está vazia? Que a gente não gosta mais dela e ela não serve mais para nada? Não. Ao longo de 2024, quando a gente soltou o censo, ele tinha 65, quase 70 questões. Muitas questões, né? É fácil rodar um questionário de 12 questões? Não. É mais fácil rodar um de 70? Não, muito mais difícil. E aí o que a gente conseguiu ver é que quando eu rodo todos aqueles instrumentos e eu tenho vários indicadores, eu consigo ter uma assertividade tão alta na propensão ao burnout que eu não preciso mais rodar a escala. Eu rodo os outros instrumentos e a partir, né, do impacto dos outros instrumentos por correlação, eu consigo dar o dado de propensão ao burnout. Então, o censo ainda gera o resultado de propensão ao burnout, mas eu não preciso mais perguntar essas questões. Economizei 22 questões. Agora o censo tem 45 questões. Vocês responderam aqui, inclusive, né? Espero que vocês tenham respondido, preciso mostrar o resultado para vocês depois. Então, pessoal, a Vitude está muito, 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 muito preocupada em trabalhar com instrumentos que são, né, enfim, bons instrumentos. E quando eu mostro esses estudos aqui, não é só para a gente mostrar como é legal o que a gente faz, é muito legal o que a gente faz, mas é esse o detalhe, quando vocês pensam, eu posso usar aquela escala lá? Eu posso usar minha pesquisa de clima para avaliar risco psicossocial? Pergunta para a sua pesquisa de clima se ela tem aquela análise psicométrica. Se ela tiver aquela análise psicométrica e ela passar nos testes, você pode usar o que você quiser, né? Se ela não tiver essa análise psicométrica, a gente não consegue usar. Não pode usar, está na norma, né? Você precisa de método e você precisa de instrumentos que são validados. Então, o censo de saúde mental é sim um instrumento válido para mapeamento de risco psicossocial, mas ele não serve só para isso, ele serve para muito mais. Eu estou avaliando saúde do indivíduo, porque eu vou precisar gerenciar essa saúde do indivíduo. Eu estou avaliando o impacto no negócio com presenteísmo, né? Porque se eu perco o desempenho pelo presenteísmo, isso também gera impacto no negócio e isso me ajuda a chegar para conversar com o líder e falar, olha, você está perdendo 30% de desempenho. E não é porque as pessoas estão fazendo corpo mole, não é porque as pessoas não estão querendo trabalhar, é porque elas não estão bem para trabalhar. É isso que é o presenteísmo.
E isso abre porta para a gente conversar com a liderança que a gente precisa que tenha o buy-in do nosso projeto, né? Quem estava lá no pré-summit segunda-feira, e recomendo vocês não perderem os próximos, porque, enfim, foi muito legal, a gente falou disso no detalhe, de quão importante é a gente ter dados que abrem portas para a gente, porque só de saúde ocupacional, só no RH, a gente não consegue ter a atração que a gente precisa. Muito bem. Com isso, a gente tem instrumentos que, em conjunto, nos munem de indicadores, né, seguros, confiáveis, que contemplam toda aquela complexidade que a gente falou. E um outro ponto importante: nenhum instrumento será exaustivo na avaliação de risco. É impossível que a gente tenha um instrumento completo que faça isso. Eu acho muito legal a COPSOC. A COPSOC, né, seja na versão 1, 2 ou 3, a 3, se não me engano, ela não está validada para o Brasil ainda. Mas a 2 a gente tem validação para a língua portuguesa. A COPSOC inteira avalia muitos indicadores, muitos fatores, né? Só que ela tem 130 questões. Você vai rodar 130 questões? Então, não adianta você ter um instrumento que ele é perfeito se ele não é aplicável, entende? A própria COPSOC sugere que você tenha versões médias ou versões curtas de aplicação, mas mesmo a versão curta tem 70. Né? Não é fácil, é muito difícil a gente trabalhar de maneira segura que a gente gere esses dados. E mesmo a COPSOC, com todos esses números, ela não consegue ser exaustiva na avaliação do risco psicossocial. Por isso que a gente tem que rodar o censo, ou o instrumento que vocês quiserem, o HSE, a COPSOC, qualquer um deles, mas a gente também precisa ficar de ouvido aberto, orelha em pé, para mapear o risco de uma maneira qualitativa também. Né? O quantitativo ele é uma ajuda quando a gente tem uma população enorme. Mas a gente também precisa, né, olhar para outros pontos, para que aí sim a gente consiga garantir que eu estou mapeando o máximo de fatores possíveis. Todos nós fazemos escolhas. Né? O HSE fez as escolhas deles, quando eles quiseram mapear os critérios que eles avaliam, os 7. A COPSOC fez as escolhas dela, quando elas quiseram, né, montar um instrumento. Então, o HSE não mede o que a COPSOC mede, né, tem intersecções, mas não mede incompleto, nem a COPSOC mede tudo que o HSE mede, para dizer dos mais famosos. O censo também não mede a mesma coisa que o HSE mede, nem que a COPSOC mede. Cada um mede, né, as coisas que entenderam que são pertinentes. Todos nós fizemos escolhas e a gente está muito seguro com as escolhas que a gente fez. Né? É um instrumento que está sendo aplicado em muitas empresas, com resultados muito legais, embasando muitos programas, né, de saúde mental. Muito mais do que só ter um inventário de risco psicossocial. O censo de saúde mental, vocês responderam. Eu vou mostrar o resultado para vocês na parte da tarde de hoje. Mas ele está lá no nosso stand para vocês brincarem, olharem para as correlações possíveis. Foi um trabalho muito legal. E aí, beleza. Lucas, você falou de dados, você falou de pesquisa, você falou de um monte de coisa. Fiz o diagnóstico do jeito que eu pude, com as informações que eu tinha, com os instrumentos que eu tinha. E agora, eu faço o quê? Estou colocando isso aqui, parece meio óbvio essa pergunta, mas tem muita gente que não está nem preocupada com o que vai fazer. Está só preocupada com qual que é o instrumento que eu tenho que aplicar. Não adianta você aplicar um instrumento. Né? O objetivo é um plano de ação que seja coerente, consistente, que gere impacto. E aí, para pensar no plano de ação, você usa um instrumento para mapear e diagnosticar a sua população. Então, o que eu quero dizer é, a gente não pode detectar um incêndio e não chamar o bombeiro. Porque senão, o que isso aconteceria? Eu sempre dou um exemplo, os instrumentos eles servem como prevenção, né? Principalmente para a gente prevenir, para identificar rápido, tratar rápido aquilo que a gente precisa. Vocês pensam num exemplo, o que eu sempre dou de exemplo de ação de prevenção, são as campanhas de Outubro Rosa. Inclusive, vocês estão rosa por causa da tela aqui, tá? Bonito de ver. O que o Outubro Rosa pede para as mulheres fazerem? Exame, seja o autoexame, seja o exame com os especialistas, certo? Fazer exame evita câncer? Para que serve, então? Para prevenir, descobrir rápido e encaminhar, tratar. Os dados que a gente está fazendo aqui servem para a mesma coisa. Imagine que uma mulher fez lá o exame, identificou alguma coisa e não fez nada com isso. Eu não gostei do resultado. Entende? Ou a mesma coisa um homem, né? Que evita muitas vezes fazer os exames necessários preventivos para câncer de próstata e não quero nem ver. A gente não pode mais não ver. E esse é o grande ganho que a NR1 traz para a gente. Agora a gente é obrigado a fazer isso. Né? A gente já era responsável antes, mas um pouco negligente. O que a NR1 faz é trazer para a gente a obrigação da gente fazer alguma coisa. E isso, pessoal, não é um problema, não é um obstáculo.
é o contrário. Nunca, garanto para vocês, em nenhum momento na história, vocês tiveram tanto espaço para falar com a liderança da empresa de vocês, como vocês têm agora. O que a NR1 fez foi abrir porta. Agora você tem um espaço na cadeira, que seja por 15 minutos, porque tem alguém ouvindo falar que a NR1 pode dar multa, a multa pode, né, ser uma despesa, e agora a gente precisa olhar para isso. Chama lá o gerente médico para a gente conversar. Ele que tem que me dizer o que eu tenho que fazer. E vocês têm 15 minutos, muitas vezes, 5 minutos, dependendo da liderança, às vezes 1 hora. Mas agora vocês têm um espaço na cadeira. A NR1 garantiu que esse espaço chegasse lá. Né? Agora a gente precisa usar esse espaço de uma maneira adequada. Então a gente já mobilizou, a gente está mobilizando as organizações para os movimentos necessários que a gente tem que fazer. Agora é com a gente, né? E aí, obviamente, o objetivo é garantir que esses planos de ação sejam assertivos. E para que a gente garanta que os planos de ação sejam assertivos, eu preciso mudar a forma com que a empresa funciona. Não é abrir uma linha de terapia, agora eu vou dar terapia para todo mundo, resolvi meus riscos psicossociais. Não é isso. Eu preciso mudar a forma com que a cultura da empresa opera. Se eu tenho uma cultura que gere por medo, isso é um fator de risco psicossocial. Isso precisa ser mapeado, precisa ser medido, precisa de intervenção e precisa ser medido de novo, para que a gente possa acompanhar e melhorar a intervenção, para medir de novo e continuar mapeando e continuar intervindo até isso mudar. E se não mudar, aí vocês conversam com os auditores que estão aqui para a gente, né, entender. O nosso objetivo não é dar multa para as empresas. O nosso objetivo, né, como sociedade e um país que está fazendo isso, e que não é só o Brasil que estabeleceu essas leis, a gente tem na América Latina outros exemplos, a gente tem na Europa outros exemplos, não é à toa que o HSE é um instrumento britânico, a COPSOC é um instrumento, né, de Copenhague, então o europeu também. A gente precisa olhar para uma transformação que impacta o SUS, que impacta o INSS, que impacta a receita, impacta o cofre público. Não está impactando só a saúde, está impactando tudo. Então, se a gente consegue trabalhar melhor, se a gente consegue usar dessas ferramentas que a gente tem para causar mais impacto, eu começo a resolver todos esses problemas. E, de quebra, aumento o resultado da minha empresa. É isso, esse é o ponto que vocês precisam deixar muito claro com as pessoas quando forem conversar. NR1 não é só evitar custo. Porque se eu trabalho, se eu diminuo os riscos psicossociais, eu aumento receita. E aí isso fica para um outro papo, quando eu puder trazer esses dados de correlação para vocês. Mas eu queria muito, enfim, agradecer o espaço por ter podido trazer essas informações. Né? Contem muito com a Virtude está aqui, e a gente não constrói nada disso sozinho. Quando eu mostro 70 mil respostas, 40 mil respostas, quem me ajudou a conseguir essas respostas foram as empresas parceiras que acreditaram na gente. Né? Não fui eu que fui de porta em porta, por favor, responde essa pesquisa. Então, a gente depende muito de vocês, a gente constrói junto com vocês, é a dor de vocês que a gente está tentando resolver juntos. Né? Então, se vocês quiserem fazer parte dessa jornada, contem com a gente, aqui no QR Code tem outras informações, aqui tem meus contatos, seja no Instagram, seja no LinkedIn, a gente está aqui na feira, e não sou só eu, né? Eu estou aqui como um porta-voz, um representante dessa empresa que é composta por muita gente. E aí vocês podem, qualquer um de nós que vocês procurar, a gente vai conseguir apoiar vocês. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, bom evento para vocês.